Algoritmo de roteamento de vetor de distâncias, DV, distância vector. Este trabalho apresenta uma análise detalhada do algoritmo de roteamento de vetor de distâncias, um método fundamental para direcionar pacotes de dados em redes de computadores. O algoritmo funciona com base em informações distribuídas entre os nós da rede, permitindo que os roteadores escolham o melhor caminho para o destino final. Irão ser seus guias a partir de agora, Leonardo Nunes, Tayane Cibele e Rochelle Ângelo. Bem, olá a todos, meu nome é Leonardo Nunes e eu sou aluno do 5º período do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, aqui na UFAP. E eu estou aqui para iniciar o nosso trabalho sobre o algoritmo de roteamento de vetores de distância. E eu vou falar especificamente sobre a introdução do nosso trabalho, o algoritmo de roteamento de vetor de distâncias, a comparação com o estudo de enlace e, por fim, vou concluir o nosso trabalho. Antes de falarmos diretamente sobre o algoritmo de vetor de distâncias, é importante entendermos o papel do roteamento em redes de computadores. O roteamento é o processo pelo qual os roteadores decidem por onde os pacotes de dados devem passar para chegar ao seu destino. Esses pacotes podem percorrer múltiplas redes e dispositivos intermediários. Existem diversos algoritmos de roteamento, mas hoje iremos focar no de vetor de distâncias. Ele foi amplamente utilizado em redes durante as primeiras décadas da internet, e seu funcionamento é baseado em um princípio simples. Cada nó na rede mantém uma tabela de roteamento, que contém as informações sobre as distâncias para outros nós. Essa tabela é compartilhada periodicamente com os vizinhos, permitindo que a rede como um todo tenha uma visão atualizada e, eventualmente, uma rota ótima para todos os destinos, ou seja, toda sua simplicidade e eficácia em cenários com topologia menos complexas se deve à comunicação eficiente. O roteamento garante que os pacotes de dados cheguem ao seu destino de forma rápida e confiável. A escolha do melhor caminho. Os algoritmos de roteamento permitem que os roteadores escolham o caminho mais eficiente para o destino, considerando fatores como distância e largura de banda. E uma funcionalidade essencial. O roteamento é uma função fundamental para o funcionamento de redes de computadores, permitindo a comunicação entre diversos dispositivos. O algoritmo de vetor de distâncias funciona da seguinte maneira, como já falado anteriormente. Cada nó da rede mantém uma tabela, e essa tabela é conhecida como vetor de distâncias. Essa tabela armazena a menor distância conhecida para cada nó de destino. Essa tabela também indica qual vizinho deve ser usado como próximo salto para alcançar esse destino. O nó compartilha periodicamente essa tabela com seus vizinhos. Quando os nós vizinhos recebem essas informações, eles ajustam suas próprias tabelas para refletir a melhor rota possível. O processo continua até que todas as rotas na rede se estabilizem. O nome vetor de distâncias vem do fato de que cada nó mantém um vetor, ou seja, uma lista de distâncias até todos os outros nós. Esse algoritmo é implementado no processo RIP, Routing Information Protocol, um dos primeiros protocolos de roteamento usado na internet. Uma das razões para sua popularidade inicial é a sua simplicidade. Cada nó só precisa se comunicar com seus vizinhos diretos, o que torna o processo eficiente e fácil de implementar, especialmente em redes menores. Então aqui eu trouxe também algum resumo para ficar mais claro esse entendimento. Então tem uma tabela de roteamento, ou seja, cada nó mantém uma tabela que lista todos os destinos possíveis, a menor distância conhecida para cada destino e o próximo nó a ser utilizado. Tem as atualizações periódicas, ou seja, os nós trocam suas tabelas de roteamento com seus vizinhos, atualizando as informações sobre as distâncias e rotas. E a disseminação de informações. As atualizações periódicas permitem que os nós da rede se adaptem a mudanças na topologia, como adição ou remoção de links. Olá, meu nome é Tayane, eu sou estudante do 5º período de Ciência da Computação da Universidade Federal do Agreste Pernambuco e falarei um pouco sobre o algoritmo de roteamento, sobre seu funcionamento, darei um exemplo prático e falarei um pouco dos seus problemas e desafios. Falando um pouco sobre o funcionamento do algoritmo, agora que temos uma visão geral dada por Leonardo, vamos ver em mais detalhes como ele funciona. Cada nó mantém uma tabela de roteamento que lista todos os destinos possíveis na rede.
Para cada destino, a tabela contém duas informações: a menor distância conhecida até aquele destino e o vizinho pelo qual deve-se passar para alcançar esse destino. Vamos imaginar que temos uma rede onde o nó A está conectado diretamente ao nó B e C. Periodicamente, o nó A envia sua tabela de roteamento para os nós B e C, informando suas rotas. Quando o nó B recebe essa tabela, ele adiciona o custo de alcançar A à distância que A reporta para alcançar outros destinos. Por exemplo, se B recebe uma tabela que indica que A pode alcançar o nó D com custo 2 e o custo de B até A é 1, então B atualizará sua tabela para refletir que ele pode alcançar D através de A, com um custo de 3. Esse processo se repete entre todos os nós da rede, até que todos conheçam as melhores rotas. O algoritmo é baseado no princípio de Bell-Ford, onde cada nó ajusta suas rotas para minimizar o custo total de alcançar um destino, utilizando apenas informações locais que recebe dos vizinhos. Esse processo é interativo e contempla tabelas de roteamento convergem para refletir as rotas mais curtas disponíveis. Agora explicarei utilizando um exemplo prático. Vamos ver um exemplo para ilustrar o funcionamento do algoritmo. Imagine uma pequena rede com três nós, A, B e C. O nó A está conectado diretamente a B e C, mas B e C não estão conectados diretamente entre si. Inicialmente, cada nó conhece apenas as rotas para os seus vizinhos diretos. A tabela de A indica que ele pode alcançar B e C com custo 1. E as tabelas de B e C indicam que eles podem alcançar A com custo 1. Agora, quando A troca suas informações de roteamento com B e C, B passa a saber que pode alcançar C através de A com custo 2. E C descobre que pode alcançar B através de A também com custo 2. Esse processo de troca de tabelas e atualização continua até que todos os nós tenham uma visão estável da rede e todas as rotas possíveis sejam calculadas. É importante notar que, quando ocorrem mudanças na rede, como a falha de um enlace, essas trocas de informações ajudam a atualizar as rotas de maneira eficiente. Mas, como veremos a seguir, há alguns desafios associados a essas atualizações de rotas. Discutindo um pouco sobre os desafios e problemas do algoritmo de ver, esse algoritmo, apesar de eficiente para redes pequenas, enfrenta alguns desafios sérios. O mais notório deles é o problema de contato infinito. Esse problema ocorre quando o enlace falha e os nós continuam atualizando suas tabelas com base em informações incorretas ou desatualizadas, resultando em um aumento progressivo no valor da distância para um destino, até que ele seja considerado inalcançável. Por exemplo, se a conexão entre dois nós falha, os nós continuam atualizando suas tabelas de roteamento e aumentando a distância para aquele destino, pois eles não percebem imediatamente que o destino não é mais acessível. Isso pode causar longos atrasos antes que a rede se recupere. Existem algumas soluções para mitigar esse problema. Uma delas é o Split Origin e a outra é a técnica é o Poisson Reverse, que serão explicadas mais à frente por Rochelle. Essas estratégias ajudam a reduzir o impacto do problema do contato ao infinito, mas não o eliminam completamente. Olá, sou Rochel, estudante do BCC, eh, e hoje eu irei apresentar neste trabalho de rede, né, sobre os seguintes tópicos, né, solução para o problema de contato infinito, protocolo RIP e as vantagens e desvantagens do algoritmo DV e o RIP, né. Começando aqui pelas soluções para o problema do contato infinito, aqui irei abordar um problema clássico, né, do algoritmo de vetor de distâncias, conhecido mais como o problema de contato infinito. Esse problema é um problema que ocorre quando um roteador continua aumentando a distância para um destino inacessível, sem perceber que o destino já não pode ser mais alcançado. E isso pode criar um loop de atualizações de roteamento, retardando a convergência de rede, né? Para não houver esse problema, a gente tem duas soluções, que é o Split Horizon e o Poisson Reverse.
Na solução um, que é o Split Horizon, um roteador evitará de enviar informações do roteamento de volta para o nó anterior. No caso, o nó de onde a informação veio, né? Isso previne que as informações sejam propagadas de volta em um loop, reduzindo assim as chances de contagem ao infinito. E na segunda solução, que é o Poisson reverse, acontece, né? Essa solução ocorre quando um roteador percebe que uma rota através de um vizinho não é mais válida. Ele envia uma atualização indicando que essa rota tem um custo infinito. E dessa forma, o roteador não tenta mais usar esse caminho, né? Ele já não vai mais de nenhuma forma usar esse caminho que o custo tende a ser infinito, né? Que tende a dar problema. Diferentemente do Split Horizon, que ele ainda recebe as informações, né? Enfim. Agora, a gente tem o protocolo RIP, que nada mais é que uma implementação prática do algoritmo de vetor de distâncias. O algoritmo RIP, ou Routing Information Protocol, é amplamente utilizado em redes pequenas, devido à sua simplicidade, né? Esse protocolo se baseia no conceito de vetor de distâncias, onde cada nó envia sua tabela de roteamento para seu vizinho periodicamente. E algumas características, né, desse protocolo são as atualizações periódicas, que as tabelas de roteamento, como eu mencionei, né, são enviadas a cada 30 segundos. E isso é o que pode introduzir uma certa lentidão quando está se adaptando à rede, né, às mudanças de rede. A gente também, quando usa esse protocolo RIP, tem uma característica de limitação, né, de limitação de saltos, que essa é uma característica muito importante do RIP e que é um número máximo de saltos, que o número máximo de saltos é limitado, né, a 15. Isso restringe bastante o uso do protocolo a redes de pequeno porte, né? E também, por último, temos a mitigação do problema do contato ao infinito, né? E essa é uma característica, né, que o RIP usa técnicas como o Split Horizon e o Poisson Reverse, que eu mencionei no slide anterior, para mitigar o problema do contato infinito, né? E assim não ocorrer esse erro. Aqui, com as vantagens e desvantagens, o algoritmo de vetor de distâncias é simples de implementar e fácil de entender, né? Sendo eficiente em redes pequenas, com poucas mudanças na topologia. Agora, vamos analisar as vantagens e desvantagens do algoritmo de vetor de distância e do algoritmo RIP. As vantagens é a simplicidade de implementação, que teria que ser a primeira vantagem realmente, porque o algoritmo de vetor de distâncias é um algoritmo muito simples de ser implementado e de ser entendido também. E isso faz ele ideal para pequenas redes e com poucas mudanças na topologia, né? Na topologia de rede. A segunda vantagem, a gente tem a eficiência em redes pequenas, né? Que além de algumas outras vantagens, o algoritmo de vetor de distância é muito eficiente para redes de pequeno porte, onde o número de salto não é um grande limitador, né? Assim. E para as vantagens, né? Como a gente pode ver aqui, temos mais desvantagem do que vantagem, mas isso
não diminui a sua efetividade, né? Como já apresentei em redes menores de pequeno porte, a eficiência dele ainda continua muito boa. E o que a gente tem de desvantagem aqui é referente realmente a redes de pequeno porte, que seria o problema de escalabilidade, desculpa, que o RIP e o algoritmo de vetor de distâncias têm sérios problemas de escalabilidade, né? Por exemplo, em redes grandes com mais de 15 saltos não pode nem ser gerenciado por esses protocolos que mencionei, esses dois protocolos. E também temos a convergência lenta, né? Que é uma outra desvantagem, especialmente em redes dinâmicas. Ele pode demorar para se adaptar a mudanças na topologia de redes por conta dessa convergência, né? Por conta dessa lentidão na convergência. E por último, a última desvantagem, temos a vulnerabilidade ao problema de contar ao infinito. Embora esses dois protocolos consigam existam, né? No caso, não é conseguir existir soluções como o Split Horizon e o Poisson Reverse, como mencionei, o protocolo ainda é suscetível ao problema de contar ao infinito, o que pode causar significativos atrasos. Mas em resumo é isso. Em resumo, o algoritmo de vetor de distância e o protocolo RIP são adequados para pequenas redes estáveis, né? Mas como eu mencionei e deixei bem destacado, ele tem certas limitações bem significativas em ambientes maiores e mais dinâmicos, né? Impossibilitando às vezes até o uso desses protocolos nesse tipo de rede, né? A comparação com o estado de enlace. O algoritmo de vetor de distâncias pode ser comparado com o algoritmo de estado de enlace, utilizado em protocolos como o SPF. No estado de enlace, cada nó tem uma visão completa da topologia da rede, recebendo informações detalhadas sobre todos os enlaces disponíveis. Isso permite que o algoritmo de estado de enlace tenha uma convergência muito mais rápida, já que cada nó pode calcular localmente as melhores rotas utilizando o algoritmo de Dijkstra. Por outro lado, o algoritmo de estado de enlace é mais complexo de implementar e exige mais recursos, tanto em termos de memória quanto de processamento. Cada nó precisa armazenar uma cópia completa da topologia da rede e executar cálculos mais sofisticados para determinar as melhores rotas. Então, embora o vetor de distância seja mais simples e eficiente para redes pequenas, o estado de enlace é mais adequado para redes grandes e complexas, como as que encontramos na internet, pois, em relação a tempo de convergência, o algoritmo de estado de enlace converge muito mais rápido do que o de vetor de distâncias, pois cada nó calcula as melhores rotas localmente. E a complexidade, pois o estado de enlace é mais complexo de implementar, mas oferece melhor desempenho em redes de grande escala. Bem, nos encaminhando agora para a conclusão, o algoritmo de vetor de distâncias tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de redes de computadores. Ele é simples, fácil de implementar e ainda útil em redes pequenas. No entanto, suas limitações, como o problema de contar até o infinito e a convergência lenta, o tornam menos adequado para redes de grande escala. Apesar disso, técnicas como Split Horizon e Poisson Reverse ajudam a mitigar alguns dos problemas do algoritmo, e ele continua sendo uma solução viável em certas aplicações. É importante lembrar, no entanto, que o campo do roteamento evoluiu consideravelmente, com algoritmos mais avançados, como o estado de enlace, assumindo o controle em redes maiores e mais dinâmicas. Então é isso, agradecemos a atenção de todos e até a próxima.